Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, quero convidar você a gente receber mais uma porção da luz de Deus para iluminar o nosso entendimento, para iluminar a nossa mente, para que a gente venha ter a compreensão da verdade. A verdade que liberta, né? Essa verdade que nós precisamos conhecer para estar verdadeiramente firme em Deus. E eu quero convidar vocês agora, meus amigos, para a gente ler uma palavra aqui que está registrado aqui no Evangelho, no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 13. Eu quero fazer essa leitura com vocês e queria que vocês observassem que a palavra nos informa e eu quero convidar vocês a aprender o que a palavra nos ensina com a informação que está nela. Amém? Lucas 12, versículo 13, diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Versículo 14. Mas ele lhe disse, Jesus: Homem, quem me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Versículo 15. E disse-lhe Jesus: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, a partir daí agora, Jesus vai dar uma parábola a este homem, depois dessa advertência que Jesus dá a ele. Aqui em Lucas 12, 13 em diante. O homem vem até Jesus, pedindo para Jesus interceder entre uma situação pessoal, uma situação deste mundo secular. E o homem chega para Jesus e diz: Senhor, manda para meu irmão dividir comigo a herança, que ele quer ficar só com ele. Manda ele dividir comigo essa herança. Jesus agora vai para o homem e diz assim: Olha, quem me impôs para essa finalidade? Eu não vim para isso. Eu não vim para resolver coisa desse mundo. É muito importante a gente entender o seguinte: Deus opera. Ele intervém. Ele faz como quer, faz. Agora, a gente tem que entender qual a finalidade da vinda de Jesus ao mundo. A gente tem que conhecer isso para poder chegar dentro do que Deus quer que a gente chegue, do conhecimento de Cristo. Muita gente aí vivendo uma fé em Jesus, buscando uma vida de sacrifício e devoção religiosa, para Jesus resolver seus problemas seculares, seus problemas financeiros, seus problemas de coisas nesta vida. Jesus não veio para isso. E Jesus agora vai para esse homem e diz a ele assim: quem me constituiu como juiz ou repartidor dessas coisas aqui? Eu não vim para isso. Jesus não veio para resolver teu problema familiar. Se ele quiser intervir, ele intervém. Ele opera para o bem, opera. Mas Jesus não veio para resolver teu problema familiar. Jesus não veio a esse mundo para resolver o teu problema financeiro. Se você é pobre, vai continuar pobre, irmão. Se você quer ser rico, vai entrar em laço. Nem todos são ricos. Cuidado com esse desejo, com essa avareza, com esse propósito do diabo que está colocando no teu coração de que Deus vai te colocar numa posição muito grande financeira. Cuidado, tem muita gente acreditando nisso.
Eu conheço pessoas que estão acreditando que Deus vai dar dinheiro no banco a ele, vai dar casa nova a ele. Cuidado. Zela pela que tu tem. Porque essa aí é a que tu tem que zelar e agradecer a Deus. E muitos que ama a riqueza caem em laço, que busca seus desejos, suas coisas, priorizando as coisas desse mundo, desapercebe da verdade, desvia a visão daquilo que é primordial. Cuidado, irmãos, com isso. A Bíblia diz que nós devemos contentar-se com o que temos, não buscar coisas altas. Acomodai-vos às coisas humildes, tendo o que comer e o que beber, esteja com isso, satisfeito. A palavra ensina isso. Mas o que é que o povo está aí vivendo dentro de muitas igrejas? Venha buscar a tua vitória, venha mudar de vida, venha ser próspero, venha fazer uma campanha que Deus vai te dar 100 vezes mais do que você já tem. É ou não é isso? E com isso as pessoas se perdem do propósito de Deus. Com isso as pessoas não buscam o propósito de Deus para a vida delas. Elas ficam buscando o propósito delas neste mundo aqui. E não buscam o propósito de Deus para elas na eternidade. Porque o propósito de Deus para nós é na eternidade, não é aqui. E Jesus vai dizer para esse homem: homem, quem me constituiu para isso? Repartidor, juiz entre vocês aqui. Eu não vim para isso. E Jesus adverte ele dizendo: cuidado com a avareza. Sejam cautelosos com essa situação. Hoje, uma das investidas que o inimigo lança no homem é o desejo, é a avareza, é a inveja, a cobiça. As pessoas não se contentam com o que tem, querem o que o outro tem. Criam inveja no coração pelo que o outro tem. As pessoas querem mais do que tem. As pessoas são tentadas a tentar a Deus, para que Deus dê isso e aquilo outro que elas querem. Eu ouvi uma vez um pastor pregando e dizendo assim: não aceite morar numa palafita. Ele pregou dizendo isso. Não aceite morar numa palafita. Diga: Deus, eu não aceito. Eu quero um apartamento. Porque você é filho de Deus, da promessa. E Jesus disse: se você tiver fé, peça o que quiser e ele vai dar. Só que ele está ensinando, aplicando um contexto errado. Está ensinando errado às pessoas. Deus não vai dar o que eu quero na minha satisfação. Deus não vai dar o que eu quero na minha vaidade. Deus, ele concede para a minha vida o que é necessário para o meu viver. A palavra de Deus diz: irmão Wellington, mas a palavra de Deus diz, foi Jesus quem disse: tudo o que pedirem será feito. Aquele que busca, encontra. Irmão Wellington, mas a palavra de Deus diz que o Senhor satisfaz o desejo do meu coração. Cuidado com esses textos isolados. Cuidado com a aplicação literal de muitos textos. Você tem que analisar, examinar as Escrituras para entender o propósito de Deus. Jesus disse: tudo que pedires em meu nome, o Pai o concederá. Mas olha como é que Deus concede. Olha o que está escrito aqui na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Escuta uma coisa: Deus não vai atender o seu pedido na sua vaidade. Deus opera na vida do homem segundo a vontade dele, para um propósito dele, para a glória dele, não para engrandecer ninguém. Tem tanta gente aí querendo que Deus bote outro em hospital, querendo que Deus mate outro, orando para Deus tomar providência para matar, para botar outro no estreito, para que ele se engrandeça, dizendo: tá vendo? Foi bulir comigo, ó. Eu sou filho de Deus. Tem tanta gente aí colocando aí esse medo nos outros. Bula comigo não, que eu sou filho de Deus. Se eu orar, Deus vai agir, Deus vai fazer o que você quer, não.
Deus não vai atender os desejos malignos do teu coração, a tua vontade perversa. Deus não vai atender a vaidade do teu desejo maldito. Não, não, não. Deus ouve segundo a vontade dele, não é a tua nem a minha. Então vamos aprender com Jesus, irmão. Não fica aí dentro dessas campanhas, desses pactos, desses cultos malditos dentro de igreja, não. Tu tem que aprender de Cristo. Vai buscar congregar em algum lugar onde tu vai ser instruído com a palavra, pela palavra, na palavra, para estar firme em Deus, na palavra, amém? Então vamos voltar para Lucas 12, 13. A parábola do insensato, do rico insensato. Então observe que Jesus vai orientar este homem dizendo: acautelai-vos da avareza, tenha cuidado com a avareza. A avareza pode desviar você do propósito de Deus. A avareza pode tirar você do alvo. Cuidado. Muita gente aí, olha o que Jesus disse. Deixa eu ler mais um texto aqui para a gente entrar no assunto. Porque a Bíblia a gente aprende assim, irmão. Examinando e estudando, não é um texto isolado. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Olha o que está escrito aqui em Mateus 21. O que Jesus vai dizer em relação à avareza, aos cuidados desta vida, onde as pessoas estão mais preocupadas com as coisas neste mundo do que com aquilo que Jesus nos orienta a buscar, que é, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscar, em primeiro lugar, a nossa vida com Deus, no propósito de Deus para com a gente na eternidade. Não aqui. Olha o que Jesus vai dizer. Lucas capítulo 21, no versículo 34, Jesus diz assim: olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós o improviso daquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que esteja havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. Os cuidados desta vida. Jesus está advertindo aqui os seus discípulos a estar prudente, não se deixar levar pelas coisas deste mundo, os cuidados deste mundo, as satisfações deste mundo, a prioridade desta vida, o que nós devemos priorizar na nossa vida, no nosso viver, é o cuidado de estar andando dentro da vontade de Deus, guiado por Ele, na promessa dEle, para aquilo que Ele tem para nós na eternidade, não aqui. Ainda que aqui sofra, padeça, morra, adoeça, seja perseguido, tenha derrota, mas aquilo que Deus já me concedeu em Cristo é para a eternidade. E eu tenho que valorizar isso, reter isso, perseverar até o fim, ser fiel até a morte, olhando para aquilo que está reservado para mim, não nesta vida. Porque se eu estiver preso nesta vida, eu vou me decepcionar, vou me frustrar, eu vou entristecer. Quantos estão entrando em depressão porque não conquistaram o que queriam? Quantos estão entrando em depressão porque algum homem mentiroso dizendo que Deus mandou dizer a ele que ia dar uma bênção, que ia dar uma grande vitória a ele, e eles não conseguiram nada, estão aí questionando Deus, mas Deus, tu falou que ia dar, cadê? Os mentirosos estão aí falando em nome de Deus, fazendo promessa que Deus não está fazendo, porque as promessas de Deus que nós devemos guardar e confiar e esperar em nossas vidas é a que está aqui na palavra revelada. Não é a que os falsos profetas estão aí pregando, dizendo Deus mandou dizer que vai fazer, vai te dar, vai operar, vai fazer assim, assim. É mentira, irmão, cuidado. Eu conheço pessoas frustradas. Eu conheço pessoas que dizem, irmão Hélio, Deus falou isso e aquilo outro não se cumpriu. É mentira. E mesmo que venha se cumprir, tem muitas coisas aí que o diabo está criando situações, está falando na boca dos homens mentirosos, seus instrumentos, está acontecendo, mas não é Deus. Não vem de Deus a mensagem. Não vem de Deus a direção. Todo homem que fala inspirado, guiado por Deus, tem que falar pela palavra. Fora da palavra não é de Deus. A palavra nos ensina isso. O que cabe é que sejamos prudentes para analisar isso. Se alguém vir ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba.
pode ser profeta, pode ser um anjo, pode ser um apóstolo, pode ser um bispo, pode ser o padre, pode ser o papa e o pastor. Se vem até você trazendo um ensino, uma doutrina, um conceito de Deus que não condiz com o evangelho de Cristo, não receba. Esse não tem a Deus. Pode dizer que é homem de Deus, que é pastor, papa ou padre, mas não tem a Deus. Porque ter a Deus e ser de Deus não é questão de ser pastor, nem papa, nem padre. Não é questão de ser um líder religioso. Quem é de Deus é quem está na palavra. É quem está compromissado com Cristo, o evangelho, pregando ele. Não é quem está dentro de um título de igreja, dentro de um púlpito de igreja, dentro de igreja, congregando pessoas para o inferno. Porque tem muitos, não estou generalizando. Tem homens de Deus aí, congregando pessoas para aprender a palavra, dentro de igreja tem. Mas a maioria está congregando pessoas para ir para o inferno, dentro de igreja. O povo dizendo, homem de Deus, homem de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado com esse negócio de homem de Deus. Cuidado com esse negócio de ungido. Você não foi chamado para seguir ungido. Você não foi chamado para seguir homem de Deus. Você foi chamado para seguir a Cristo. Você foi chamado para ser instruído na palavra de Cristo. Você é chamado para estar em Cristo. Crer em Cristo, esperar em Cristo, guardar as promessas, não dos mentirosos, mas a promessa de Cristo, que ele já nos fez aqui na palavra. Então cuidado, irmão, com os cuidados desta vida. Jesus vai advertir os irmãos, Lucas 21, que eu li aqui agora, o versículo, deixa eu ver aqui novamente, versículo 30, 33, 34 ao 36, dá uma lidinha lá o que Jesus adverte aos seus discípulos, para que eles pudessem estar prontos naquele dia, para não se envergonhar, porque muitos vão sofrer a vergonha e o desprezo. Só vai prevalecer naquele grande dia com o Senhor quem tiver com prudência guardando a palavra. Não é quem está vivendo uma loucura religiosa, dentro de um fanatismo, seguindo o homem de Deus, estando dentro de lugares, vivendo um movimento. É quem está em Cristo e na palavra de Cristo em nós. Então vem esse homem até Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 13 em diante, pedindo para Jesus intervir na situação pessoal dele. Jesus disse, não, eu não vim para isso não. Vocês têm médico para resolver problema físico. Vocês têm advogado para resolver problema secular na advocacia do mundo. Vocês têm os seus compromissos de resolver os seus problemas. Jesus não veio para resolver problema físico. Ele resolve? Resolve. Ele é poderoso, ele faz o que quer, irmão. Mas ele não veio para isso. Nem todos que estão doentes vão ser curados. Nem todos que estão pobres vão ser ricos. Nem todos que estão passando dificuldade vão sair dela. Jesus não veio para resolver o problema da terra de ninguém. Neste mundo aqui, Jesus veio para trazer a nós a riqueza, não terrena, mas a riqueza celestial. A riqueza do alto. Jesus veio para trazer para nós uma mudança de vida, não aqui neste mundo, mas diante de Deus para a eternidade. Jesus veio como advogado, mas não para resolver o teu problema financeiro, de advocacia, do trabalho, da empresa, das coisas desse mundo. Ele veio como advogado para resolver o teu problema, advogar a tua causa diante de Deus. Te livrar do juízo eterno. Jesus não veio para resolver problema, questão deste mundo. Cada um busque resolver. Vá cuidar dos seus problemas, vá cuidar da sua saúde, vá cuidar da sua vida, vá trabalhar para cuidar da sua vida financeira, vá estudar para ter conhecimento e sabedoria. Deus, Ele não nos chama para um conforto religioso. Ele não nos chama para ser um super crente, onde não vai ter mais problema, onde Deus vai resolver todos os problemas, onde Deus vai dar vitória, 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 não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade. Isso é mentira. A promessa de Deus não é essa. Ao contrário, Jesus disse, vocês vão ter aflição. Vocês vão passar por dificuldade, agora tenham bom ânimo. A promessa de Cristo é para você sair da maldição que o pecado levou o homem a sofrer.
a condenação eterna, o juízo de Deus, a ira de Deus, a inimizade com Deus, a sentença na eternidade sem Deus. É isso que Jesus quer resolver na tua, na minha e na vida de toda a humanidade. Tem gente aí fazendo o povo ir para dentro da igreja para quê? Para que Jesus resolva seu problema no casamento. Não venha para a igreja para a campanha da vitória, para Jesus resolver o teu problema financeiro. Venha para a igreja para Jesus resolver aquele problema que você está com aquele inimigo, que Deus vai matá-lo. Venha para a igreja. É campanha de vitória, campanha de marcha, campanha disso, campanha daquilo, é pacto da vitória para você enriquecer. Venha melhorar a condição da tua empresa, para Deus melhorar a tua empresa, fazer você prosperar, para Deus mudar a tua vida e te dar uma vida suave, tranquila, neste mundo sem problema. É mentira, irmão. É mentira. E com isso, sabe o que acontece? O povo deixa de ir ao Senhor buscando o propósito de Deus na vida deles. O povo dentro dessas igrejas tem uma promessa de ir a Cristo para buscar o propósito deles, não de Cristo, para que Cristo resolva o propósito deles. Ninguém vai buscar o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus na sua vida é que você vá a Cristo. Não é para ter casa, carro, saúde, para ser livre de problema, para Deus operar na tua vida financeira, não. O propósito de Deus na tua vida é que você vá a Cristo, para Ele resolver o teu problema diante de Deus, do juízo, da condenação, da ira, para te livrar da maldição do pecado, para te garantir a eternidade com Deus, para que você não vá a juízo após a morte. Esse é o propósito de Deus, pelo qual Ele orienta você a buscar o Filho dele, Jesus, para que você tenha a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esse é o propósito de Deus. Jesus vai dizer assim, lá em João 5:24, quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse é o propósito de Deus para você ir a Jesus, para você alcançar a vida eterna, para você não ir à condenação e para você sair da morte, da condição de afastado, separado de Deus, para você ter a vida, a comunhão com Deus, para não partir para o inferno. Esse é o propósito de Deus pelo qual você tem que buscar a sua vida de se converter e crer em Jesus. Sabe o que os homens fazem? Tira você desse propósito. O povo está aí, sendo convidado a estar indo para a igreja. Para quê? Para Deus resolver os problemas deles aqui nesse mundo. E não foi para isso que Jesus veio. Jesus disse isso. Homem, eu não vim para essa finalidade. Aí ele vai dizer, cuidado com a avareza. Agora, vê o que Jesus vai dizer. A gente está estudando aqui o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 21. É muito importante você ser instruído com a palavra dessa forma, pela palavra. A gente entender o texto, o contexto, para a gente ver o que é que Jesus está nos ensinando. Através desse fato, dessa passagem, desse momento aqui que Jesus trata com esse homem, a gente vai aprender também o que Jesus ensinou a ele e ensina a nós. Olha o que Jesus vai dizer agora no versículo 16. E propôs-lhes uma parada dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Jesus agora vai dar uma parábola, falando de um homem rico que prosperou de uma forma absurda. Jesus agora vai dar essa parábola para dar uma instrução, para levar o ensino a esse homem. Porque sabe o que é parábola? Parábola era uma forma pedagógica que Jesus usava para ensinar o povo lições espirituais através de uma alegoria, né? de uma coisa que ele criava na parábola para fazer a pessoa entender o que ele queria que a pessoa entendesse na lição espiritual. Então, parábola é uma forma pedagógica, era uma forma pedagógica que Jesus usava para levar lições espirituais para as pessoas. Por isso que a Bíblia está cheia de parábola. A parábola da semente, do semeador, para ele ensinar que nós, como cristãos, devemos pregar a palavra. Semear a palavra é pregar. E nós somos o semeador, nós que pregamos. Então isso é para Jesus ensinar.
E aqui nessa parábola do rico insensato, Jesus vai ensinar esse homem o que ele deve priorizar na vida dele, que é mais importante do que o que as pessoas hoje estão priorizando, buscando ganhar o mundo inteiro e não estão preocupados com a sua alma. O próprio Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Jesus está ensinando aí? Ele está dizendo, as pessoas estão tão preocupadas em buscar os ganhos desta vida a ponto de desprezar a salvação, a libertação, o livramento de sua vida eterna, da alma, para não ir a juízo. Do que adianta tudo isso que vai perecer? E o homem vai ter uma eternidade quando sair deste mundo. E tudo que ele junta aqui, tudo que ele ganha aqui, tudo que ele tem em abundância aqui, não vai servir de nada para a eternidade. Por isso que você tem que priorizar a eternidade. Aqui, por mais que o homem viva 10, 20, 50, 100 anos no máximo, ele vai deixar de existir aqui. E ele vai para uma eternidade. A eternidade não tem fim. E o juízo vai ser eterno. O sofrimento pelo castigo, como recompensa do pecado, vai ser eterno. É melhor você hoje viver aqui, acomodando-se com o que tem, louvando a Deus pela maior vitória que Ele já nos deu, em Cristo, de ter a salvação. Muitos estão desprezando isso para buscar suas vitórias neste mundo. E com isso, irmãos, desprezam a salvação. Não são prudentes para cuidar da sua vida, nem da doutrina, que é isso que vai nos levar a estar na salvação. Muitos abandonam o caminho da salvação e o pior de tudo, eles pensam que estão na salvação. Mas por não ser prudente, foram desviados, apostataram, desviaram do caminho da salvação. Por quê? Porque estão andando agora no caminho do seu entendimento pelo seu coração perverso. Estão buscando não o propósito de Deus na vida deles. Estão buscando que Deus opere nos propósitos deles. Estão buscando a Deus para Deus operar o propósito deles, como se Deus fosse o servo desses homens. Porque tem muitos líderes aí que fala como se Deus fosse escravo dele. Eu vi um pastor dizer, se Deus não fizer, eu deixo de ser crente. Olha, como se Deus fosse, né, dizer, não, para ele não ser crente eu vou fazer. Os homens estão querendo tomar a glória de Deus, irmão. Estão querendo não, estão tomando aí, né? Dentro de muitas igrejas, Jesus perdeu o lugar. Sabe por que Jesus não está dentro de muitas igrejas? Porque colocaram ele para fora. Por isso que ele diz, eis que estou à porta. Ele está fora. Dentro dessas casas, igrejas dos homens, é os homens que têm a soberania, não é Cristo. Eles usam o nome de Cristo para ludibriar, enganar os simples, para estar lá servindo a eles. Jesus foi tirado. Jesus não é o centro. Jesus não é a cabeça. Jesus não é o soberano. O povo dentro dessas muitas igrejas tem que estar submisso a eles que são os líderes que denominam, que usurparam a autoridade de Cristo. O povo tem que ser submisso a Cristo. Eles botam o povo submisso a eles dentro da igreja. Usurparam. Tomaram a glória de Cristo. E os homens estão lá, buscando a glória dos homens. Já ganharam o seu galardão. Estão tudo perdido, esses que estão nesse caminho. E Jesus aqui, ele vai mostrar a este homem que o mais importante que ele tinha que priorizar na vida dele era buscar o propósito de Deus para ele e não o propósito dele para que Deus operasse. Jesus vai dar uma parábola dizendo assim, existia um homem rico que tinha muita fortuna e a fortuna dele prosperou. Observe que o ímpio prospera, tá? Tem gente que coloca a prosperidade como um sinal, um princípio de aprovação de Deus na vida do indivíduo. Não, gente. Tem tanta gente aí prosperando financeiramente, está em maldição ainda. Pelo fato de ele ter condições financeiras, não quer dizer que ele está na bênção de Deus.
A bênção de Deus não é princípio de condição financeira. Amém? Então, Jesus vai dizer que esse homem tinha muito. E chega um momento que ele diz assim para ele mesmo: alma, come, goza, folga, que eu tenho muitos para muitos anos. Viver uma vida tranquila, suave, folgada, regalada. E esse homem, ele pensava, com toda a sua riqueza, nunca se preocupou em buscar o propósito de Deus, pelo qual Deus manifestou o amor dele em Cristo. As pessoas têm que entender qual foi o propósito de Deus para nós, manifestando o amor dele por nós em Cristo. Não é para você estar preso dentro de uma vida religiosa, buscando bênção, vitória, prosperidade, não. Jesus não veio para isso. Esse homem, ele pensava que teria muito, para muito tempo. E ele diz assim, estou sossegado, vou simplificar o texto aqui. Ele diz assim, estou sossegado, eu tenho muito, não me preocupo mais com nada, posso viver uma vida folgada, tranquila, posso usufruir o que eu quero, porque o que eu juntei é muito, dá para muitos anos. Só que aquele homem não tinha mais nenhum dia de vida. Dentro da parábola, Jesus vai dizer que veio uma voz, falou para ele dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Boa noite. O que tu tens preparado para quem é? Esta noite, observe que com certeza aquele homem foi advertido à noite. Ele não tinha mais o dia para viver. Ele pensava que ia viver muitos anos e usufruir da sua fortuna que ele dedicou a vida dele a juntar. Com certeza esse homem era egoísta, avarento. E o texto vai dizer, acautelai-vos da avareza. Então esse homem era avarento. Avarento é aquele que só pensam em ter, juntar, ganhar, possuir. Não se preocupa com o favor de ninguém, com o socorro e a misericórdia para ninguém. Ele quer só pensar nele, juntar e ter mais e mais. Avarento. E Jesus, nessa parábola, vai ensinar que esse homem pensava que ia viver muitos anos, mas ele não teria mais 24 horas de vida. Ele não veria mais a luz do dia, porque a voz que veio a ele, olha o que está escrito no versículo 19 e o versículo 21. 19 a 21. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Esse homem pensava que tinha muitos anos para viver, usufruindo de tudo que ele juntou. Olha o que diz o versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Uma interrogação veio a ele. Sabe por quê? Porque só Deus que tem o controle da vida humana. É Ele que determina que vem ao mundo, é Ele que determina o tempo que sai do mundo. E para este homem aqui, Deus está revelando a ele que ele ia deixar esse mundo naquela noite. Ele não teria mais a luz do dia. E o que ele juntou, o que ele preparou, não foi o propósito de Deus para a vida dele. O que ele preparou foi o propósito egoísta dele. Se dedicou a isso. Ele não se importou com o propósito de Deus na vida dele. E não buscou conhecer o que Deus fez para o homem. E não buscou se dirigir e nem aceitar o amor de Deus na vida dele. Por quê? Porque os homens não se preocupam com a eternidade. Os homens estão mais preocupados com a vida secular, temporária neste mundo. Tudo aqui é efêmero. Tudo aqui é terminável. Tudo aqui vai findar. Eu e você vamos terminar a existência neste mundo, mas não vamos deixar de existir. O ser humano é um ser eterno. Ele não tem fim. Deus criou o homem sua imagem e semelhança. Dentro da forma do ser pessoal, Deus também deu a esse ser pessoal um destino eterno. Deu ao homem uma existência eterna. E essa existência eterna, ela não tem fim. Não é aniquilação como muitos ensinam.
porque não tem a interpretação dada pelo Espírito Santo. Eles interpretam pela sabedoria humana, que é maligna e é loucura. Mas a sabedoria de Deus nos leva a entender isso. O homem é eterno. Quando ele sai deste mundo, não é o fim dele, não é a extinção dele, é o término de existência dele aqui. Mas ele vai para a eternidade existindo, consciente, com lucidez e sobriedade, sabendo de tudo que viveu aqui e porque está no lugar eterno que ele vai. Porque o homem nunca vai perder a consciência. A morte não é a extinção, não é a perda de consciência. A morte é separação. O homem sai deste mundo para a eternidade, consciente e existindo. E é o que Jesus vai advertir esse homem aqui. Louco, esta noite tu vai deixar essa vida e vai para a eternidade. O que tu tens preparado? Qual foi o propósito que tu priorizou na tua vida? O de Deus para você ou o seu, para que Deus operasse? O propósito de Deus, meus irmãos, para nós, é que em Cristo nos rendamos a Cristo para se render a Deus. Nos convertemos a Cristo para se converter a Deus. Seguimos a Cristo para seguir a Deus. Estando em Cristo para estar com Deus. Crendo em Cristo para ter a vida eterna com Deus. Esse é o propósito de Deus para nós, por meio da nossa fé em Cristo, meus irmãos. Tem gente vivendo uma vida religiosa aí para conquistar suas vitórias, suas satisfações, suas conquistas neste mundo. Aprenda isso aqui. Eu estou hoje aqui. Não estou preocupado em juntar mais para 10, 20 anos. Eu estou preocupado em viver o agora. Eu estou preocupado em estar prudente na palavra. Eu estou preocupado em cuidar da minha vida na doutrina de Cristo, porque é isso que me conduz à salvação. Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Eu estou preocupado em fazer o que Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Não é perseverar em vida de religiosa de igreja, em culto de vitória, em culto de marcha, em culto de campanha de porta, em culto de pacto, em culto de voto. Eu não estou preocupado em viver a sacrifício religioso de igreja, subir monte, fazer vigília, estar acordado de madrugada em vigília, ir para a consagração, viver a formalidade de igreja. A minha prioridade, a minha preocupação é cuidar da minha vida na doutrina de Cristo. Examinar as Escrituras, ser prudente e estar firme no propósito de Deus para mim em Cristo. Não no propósito que eu quero dentro de religião, para Deus operar, porque o homem diz, se eu fizer a campanha, Deus vai me dar isso. Se eu subir o monte, eu vou encontrar Deus. Se eu tiver um pacto, Deus vai me abençoar. Não. O propósito de Deus para mim não é esse. O propósito de Deus para mim em Cristo é para me ligar a Ele. É para me tirar da condenação, do juízo dEle. É para me justificar para estar em comunhão com Ele. É para me conceder a promessa da vida eterna com Ele. Esse é o propósito de Deus em nós, para nós, por meio da nossa fé em Cristo. Então, meus amados irmãos, cuidado. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? Se você hoje, nesse momento que estamos aqui agora, nessa live de instrução, hoje é domingo, 7h20 da noite. Estamos na noite. Se eu amanhã não acordar e não ter mais a oportunidade de ver a luz do dia, minha alma vai deixar esse corpo e eu vou seguir para a eternidade. E eu sei, tenho convicção e estou firmado nessa fé de que a eternidade que eu vou é a eternidade de gozo, de descanso para a vida em abundância com Deus lá no céu. Porque é isso que eu busco priorizar pela minha fé em Cristo. Estar nessa promessa, me alegrando nessa promessa. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que eu priorizo no meu viver. Eu tenho convicção do propósito de Deus na minha vida em Cristo. E esse propósito, eu estou firmado nele. Não abro mão, não me deixo desviar, não me deixo duvidar, não me deixo ficar na incerteza, não me deixo levar por outros meios, porque eu sou prudente para viver com a minha vida sendo dirigida pela doutrina de Cristo.
É por onde eu estou andando na salvação. É por onde eu sou prudente, como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu tenho que ir até o fim, combatendo o bom combate da fé, até acabar a carreira. Não deixar me desviar deste caminho, para não apostatar da fé. Tenho que guardar essa fé, que é a minha vida de confiança em Deus, andando pela palavra dele, em Cristo, por Cristo. Essa é a fé que vence o mundo. A fé no Filho de Deus. 1 João 5, 4 e 5. Dá uma lidinha lá. Então, meus amados irmãos, você está vendo isso? Então tenha cuidado. A morte é um fato. A morte é uma realidade. E ela, para chegar na vida do homem, não importa a condição de saúde, a condição financeira, a condição religiosa, a condição de cultura, não importa, seja branco, preto, bom, ruim, feio ou bonito, gordo ou magro, a morte quando chega, leva. O apóstolo Tiago vai dizer, o que é a vida? A vida é como um vapor que aparece por um pouco de tempo depois, desvanece. Lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14, dá uma lidinha lá para você aprender isso. A palavra de Deus nos ensina que a gente está aqui hoje, não sabe se está amanhã. Você viu aí aquele cantor evangélico, morreu fazendo um show, cantando música evangélica, fazendo um show, morreu. Eita, o cara morreu, Deus levou. Não, meu amigo, não é assim não. Deus nos manda ficar. Foi isso que Jesus advertiu aqui esse homem. O que tu tens preparado para quem será? Porque a morte, ela pode chegar a mim hoje e eu não ter o dia de amanhã. A morte pode chegar a qualquer um de nós agora. Não é que Deus leve não, é a realidade da vida. Morrer é um fato. Não porque Deus levou, porque Deus sabe, não. Uns morrem de acidente, outros morrem de violência, outros morrem de doença, outros morrem. São vários tipos de situações que a pessoa morre. A realidade é que a morte é uma só. Não importa qual tipo de morte, como morreu, como você estava, como não estava, se prepare para esse momento que vai chegar a qualquer hora na sua e na minha vida. A morte é a tirada deste mundo. É a saída daqui. Todos vão sair deste mundo. Não fique preocupado porque, eita, Deus falou, não, Deus falando ou não, vamos morrer, irmão. Aí morreu esse evangélico aí agora. Aí fica os mentirosos fazendo um sensacionalismo, colocando vídeo porque Deus falou, porque Deus revelou, porque Deus avisou a ele, Deus deu a ele o sinal, Deus guardou ele, porque não sei o quê. Não, irmão, isso é sensacionalismo desse povo vivendo esse misticismo evangélico. Sai daí, irmão. E outra coisa, deixa eu te ensinar outra coisa. Eita, porque foi para o céu. A palavra de Deus diz, não diga em teu coração quem subiu ou quem desceu. Quem partiu deste mundo e foi para o céu, só quem sabe é Deus. Não é porque o cara era evangélico e que cantava música evangélica que ele morreu e foi para o céu. Não é esse o princípio para levar o homem ao céu. Não é ele ser evangélico. Eita, o pastor morreu, homem de Deus, foi para o céu. O homem não vai para o céu porque ele é pastor, porque ele é evangélico, porque ele é religioso, de nenhuma religião. O único meio pelo qual o homem pode ter o destino da vida eterna é se ele se converteu a Cristo. Não é se ele era cantor evangélico, não é se ele era pastor de igreja, não é se ele era religioso, é se ele se converteu a Cristo. E a gente tem uma mania de dizer isso, né? Aí a gente diz assim, ó. Quando morre um evangélico, foi para o céu. Quando morre um católico, foi para o inferno. Quando morre uma pessoa bom que faz caridade, foi para o céu. Quando morre uma pessoa ruim, que rouba, que mata, aí diz assim, esse está no inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você que você não sabe, mas vai aprender agora. Que a palavra de Deus nos ensina. Tem tanta gente boa que fez caridade no inferno. Tem tanta gente religiosa que vivia tanto sacrifício religioso no inferno. Tem tanta gente que roubava e que não roubava no inferno. Tem tanta gente que matava e gente que não matava no inferno.
Tem tanta gente que era bom e gente que era ruim no inferno. Porque o inferno não é questão de quem é ruim, não é questão de quem é bom, não é questão de quem é religioso ou quem não é. Toda a humanidade, independente da classe social, da formação cultural, da condição financeira, toda a humanidade está condenada a seguir ao juízo depois da morte. O que vai livrar o homem desse destino é Jesus Cristo, se o homem se converter. Você está entendendo isso? Você está compreendendo essa verdade que eu estou pregando, não que ensina a igreja, o pastor, ou que eu acho? Você está entendendo e você conhece a verdade que está revelada aqui nas Escrituras, que Deus nos revela. Essa é a verdade, irmão, que o povo tem que ouvir. Não foi para o céu porque era evangélico. Foi para o céu porque era pastor. Foi para o céu porque era um dirigente da campanha, porque o homem pregava muito. Você está vendo esse trabalho que eu faço aqui, de informação, de pregação do evangelho? Se eu não estiver dentro do meu interior verdadeiramente convertido a Cristo, quando eu morrer eu vou para o inferno com toda a pregação bonita, verdadeira do evangelho que eu faço. Se eu morrer, se eu não tiver uma convenção verdadeira no meu interior, com a minha mente voltada no conhecimento, no entendimento do evangelho de Cristo, quando eu morrer eu vou para o inferno. Todo o trabalho de evangelização que eu fiz não me levará ao céu. Eu não sou salvo porque eu prego o evangelho. Eu sou salvo se eu crer em Jesus. Porque eu posso pregar o evangelho e estar indo para o inferno. Não coloque esse princípio para julgar quem foi para o céu, quem foi para o inferno. Porque você não tem esse conhecimento. Não cabe a nós. Esse conhecimento é de Deus. Só Deus contempla os deles. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus são aqueles que se apartam da iniquidade. Apartar-se da iniquidade é não andar nos conceitos do mundo. É andar nos conceitos de Deus em Cristo, no Evangelho de Cristo. Não é aquele que anda dentro dos conceitos da religião, seja ela evangélica, católica, espírita. É aquele que anda em Cristo, por Cristo, pela palavra de Cristo. Esses são os que são de Deus. E que perseverem até o fim para ser salvo. Amém? Não venha com essa história de que você é um predestinado, escolhido de antemão por Deus. Cuidado, irmão. O diabo está levantando muitos homens para pregar essa maldição dessa doutrina de demônio. Cuidado. Essa doutrina da predestinação fatalista, incondicional, que tem muitas igrejas presbiterianas, igrejas batistas, teólogos, pastores pregando por aí, é uma doutrina de demônio. Corra daí. Saia desse entendimento, dessa doutrina. Se você quiser estar andando para a salvação, tem que andar na doutrina de Cristo. Não é da doutrina de Calvino. Não é na doutrina de Armínio. Não é na doutrina da igreja presbiteriana, nem da igreja batista, nem assembleia, nem de igreja nenhuma. É na doutrina de Cristo que nós temos que ser guiado, instruído e conduzido. Não é na doutrina de pastor, de papa, de padre, de nenhuma igreja. Então, irmãos, cuidado, a nossa vida aqui, a qualquer hora pode ser tirada. Esteja em Cristo, porque a Bíblia diz que só serão salvos os que estão em Cristo. Só vão ser arrebatados os que estão em Cristo. Não é os que estão em igreja. Que você aprenda isso, que a vida com Deus, a salvação com Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus, não é para o homem que é bonzinho, não é para o homem que é religioso, não é para o homem que vive uma vida de caridade, é para todos aqueles que estão em Cristo. João 3, 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus, porque tem a vida eterna sem Deus. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida com Deus. Mas a ira de Deus permanece para sempre no indivíduo. Pode ser bom, pode ser religioso, pode fazer caridade, pode ser bonzinho, não faz um mal a ninguém, pode não beber, não matar, não roubar, não fumar. Se não se converteu a Cristo, vai para o inferno. Amém? Então, receba o propósito de Deus na sua vida por meio de Cristo. Entenda qual foi a finalidade.
pela qual Jesus veio a este mundo. Lucas 19, 10. Ele vai dizer para que veio. Ele diz, eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Esse é você, esse sou eu, esse é toda a humanidade que se perdeu de Deus, porque todos pecaram e pelo pecado se perderam, se afastaram da presença de Deus. Mas a partir de Jesus, nós temos o propósito de Deus para voltar a Ele novamente, reconciliar-se com Ele novamente, sair do juízo dele para ter a salvação e a vida com Ele a partir de Jesus. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E todos que quiserem ir a Deus só podem ir por meio de Cristo. Sem Ele, ninguém vai ao Pai. Amém? João 14, 6. Então que Deus abençoe a todos vocês e que vocês compreendam essa ministração, esse momento de esclarecimento, recebam esse ensino, à luz de Deus, e sejam abençoados em nome de Jesus.